É isso aí, pessoal, estamos passando aqui hoje para fazer mais uma gravação, mais uma transmissão, e hoje estamos aqui para trazer um recado de Deus para o seu coração, para a sua vida. Fique com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que Deus abençoar grandemente a sua vida. Está aqui do meu lado os dois grandes homens de Deus, que o Rogério e também que o Diego. Nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra diretamente aí ao seu coração. E aí, Diego, tudo bem? Tudo na paz, tranquilinho? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Maravilha. Assistiu outros vídeos? Não? Assisti. Gostou? Ficou um pouquinho crítico? Uma coisa ou outra, né? Você busca ali melhorar, né? Ah, entendi. Mas, faz parte. Você se vê é diferente. É diferente. Você se vê é diferente. A gente se torna, acabamos nos tornando críticos, né? De nós mesmos, né? E aí, tu assistiu teu vídeo também? Gostou? Sim, gostei. Gostou? Podia estar sem o... O que do... Podia estar com um traje melhor, mas vai aprimorando. Vai embora, aprimorando, né? Vai tranquilinho. Gente, Deus. nós estamos aqui hoje para trazer uma mensagem para o seu coração. Se você quer conhecer também a nossa igreja, que fica aqui na rua Condor, 1389, sala 6, sobre loja, aqui no centro de Arapongas. Temos cultos às sexta-feiras, às 8 horas da noite, e também aos domingos, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Quero convidar você que venha conhecer uma igreja que é pautada na verdade, pautada na palavra de Deus. Para você que está vendo esse vídeo, que talvez está aí triste, desanimado, para baixo, parou de ir na igreja, ou você que está sentindo no coração o mover do Espírito Santo, para você ir à igreja, conhecer o ministério, conhecer uma igreja evangélica. Então, nós convidamos você para vir participar e conhecer a nossa igreja. É um local aconchegante, uma igreja simples, mas 100% focado naquilo que diz as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos trazer uma palavra para o teu coração. Vou usar um termo aqui que eu gosto, uma palavra que eu gosto muito, que a Bíblia diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Eu acredito que se você tem passado por lutas, por dificuldades, por barreiras na sua vida, talvez você está angustiado. Fala que a ansiedade é a preocupação com o futuro, é isso? A depressão já é aquilo mais focado ao passado, aquilo que já aconteceu, aquilo que ocorreu. Tanto a depressão como a ansiedade, isso não é vontade de Deus, não vem de Deus. Então é preciso que você venha alinhar os teus pensamentos, os teus sentimentos com aquilo que diz a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo escreveu um texto dizendo que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, é isso que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas ele disse também que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar os nossos pensamentos pela palavra de Deus, pela verdade. Então você é o nosso convidado, e já aproveitando, vai curtindo, dando seu like, comentando embaixo. Se você quer receber uma oração, uma intercessão, deixa embaixo o seu nome aí, que a gente vai orar, interceder por você. E se você quiser enviar esse vídeo para uma pessoa que está sofrendo, passando uma luta, uma dificuldade, envie para ela. Eu tenho certeza que depois ela vai agradecer você, porque estamos aqui para trazer alguns recados de Deus para o seu coração e para o coração dessa pessoa. Pastor Diego, vamos lá. A pessoa que está passando por uma luta, uma dificuldade, hoje vamos focar nos dois temas que eu acho que é importante, a questão da depressão e a questão da ansiedade, que é uma coisa que até a gente, se não cuidar, se nós não cuidarmos, a gente acaba ficando ou depressivo ou ansioso, né? Mais ansioso, preocupação com as contas, preocupação com a família, preocupação com o trabalho, preocupação com o futuro e assim por diante. O que essa pessoa que talvez está passando um problema sério de ansiedade, de angústia, de sofrimento, ela deve fazer na vida dela, para ela mudar? Para mudar a vida, obviamente, é aquilo que o Senhor Jesus, ele sempre tem nos ensinado, né? Que Ele nos concede a paz, e a verdadeira paz Ele nos dá. Não a paz que é do mundo, mas uma paz verdadeira, genuína, que traz o conforto, que traz a tranquilidade, que traz a segurança, saber que você, independente da situação que você possa estar passando aí, seja um problema de casamento, relacionamento, financeiro, profissional, Deus mostrará o caminho para que você possa superar essas adversidades, essas dificuldades que você possa estar passando. Então não existe nenhuma dificuldade, ou prova, ou luta que você possa estar passando que não seja superável. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que nos capacita e nos condiciona para que nós possamos vencer essas adversidades. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É nele que nós vencemos as adversidades. É nele que nós vencemos os obstáculos que se interpõem sobre a nossa vida.
Então o Senhor passa justamente a nos direcionar a partir do momento que nós possamos ter uma comunhão, uma intimidade com Ele. Ele diz na palavra dele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz, a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra de Deus. Ou seja, é estabelecer uma comunhão com cada um de nós. Deus quer estabelecer uma comunhão com nós. Mas é necessário nós abrirmos a porta do nosso coração, do nosso entendimento, do trabalhar de Deus na nossa vida, nos permitir com que Deus venha trabalhar em nós, para que assim nós possamos estabelecer uma comunhão com o Senhor nosso Deus, esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus, as coisas ficam mais leves, mais fáceis de ser superadas, de ser vencidas, porque no mundo o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é em Deus que nós vencemos e superamos as adversidades, as aflições dessa vida. Então, quando nós estamos conectados ali, ligados em Deus, como nós passamos a desenvolver uma intimidade plena, constante com o Senhor, então essas dificuldades que nós possamos estar passando, que nós passamos, é passageira, é transitória, ela não vai permanecer na nossa vida. Os problemas não vai fazer com que nós venhamos ficar estagnados, paralisados. Não vai. Por quê? Porque nós estamos em Deus. Então Jesus quer que nós possamos estar nele. Por quê? Para que nós possamos conhecer o nosso potencial, a nossa força, a força que o Espírito Santo de Deus tem dentro de cada um de nós. Porque se nós não nos conhecemos, meu irmão, minha irmã, dificilmente nós conseguiremos superar as adversidades. Então o Senhor nos ensina a nós nos conhecermos melhor a nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus que acaba trabalhando nossa vida. E uma vez que Deus começa a trabalhar em cada um de nós acabamos aprendendo, né, da nossa condição, como nós, das superações da vida, daquilo que o Senhor passa, do nosso potencial, das nossas qualidades, das nossas capacitações. Por quê? Porque uma vez que a pessoa está distante de Deus, ela está limitada, ela não consegue perceber, vislumbrar ali como ela superar aquele obstáculo, como ela vai vencer aquela dificuldade, como ela vai superar aquela adversidade que ela possa estar passando na vida dela. Por quê? Porque ela está limitada à condição humana, mas só quando entra Deus no negócio, as coisas mudam, as coisas se transformam. O Senhor Jesus passa a trabalhar a nosso favor, nos abençoando, nos capacitando para que nós possamos justamente sermos mais do que vencedores, como ele diz na palavra dele, dia após dia. Isso é muito importante que o Senhor falou na questão que nesse mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo para vencer todas as outras batalhas. Rogério, o que você pode fazer também como pastor, dar um recado para essa pessoa que está assistindo a gente lá, passando por lutas, por dificuldades, talvez está angustiada, o que você pode falar de uma palavra de fé para essa pessoa? Jesus disse algo muito lindo, um pouco antes ali da sua crucificação, um pouco antes, naquele momento no qual eles estavam ceando ali com os seus discípulos. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por que ele fala isso? Porque ele está dizendo assim: aquieta-te, acalma, não se turbe o vosso coração. Não fique com o seu coração angustiado, entristecido, magoado, mas ele fala assim: aquieta-te, acalma-te, porque ele fala assim que eu sou contigo, eu sou o Senhor, seu Deus, e eu te tomo pela destra das minhas mãos, o Senhor, assim diz o Senhor. E eu creio que o Senhor é maravilhoso, poderoso para nos alicerçar, porque Ele é a rocha. A palavra diz que quando nós estamos firmados na palavra dele, seus mandamentos, na sua palavra, ele fala que é semelhante àquele qual está alicerçado sobre a rocha, no qual vem as adversidades, vem as tempestades, vem as lutas, mas ainda assim permanece firme, porque não está alicerçado na areia, está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E eu fico muito feliz por isso, e eu gostaria de dizer a você aí que nos assiste, que nos ouve, que aquieta o seu coração, que você possa colocar toda a ansiedade aos pés de Jesus, que você possa colocar toda a angústia, toda a tristeza, depressão, porque Ele é o nosso consolo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele foi até o Pai e não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo aqui para nos consolar, para nos ensinar, para nos guardar
guardar principalmente as nossas mentes de setas malignas, guardar nossas mentes de palavras contrárias. Então, por isso que a palavra fala, que meus irmãos já disseram aqui, devemos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, principalmente na palavra do Senhor Jesus. Com certeza, eu concordo plenamente com você que a pessoa ela tem que se alicerçar, se fortalecer em Cristo. E como que nós nos fortalecemos? Meditando na palavra, orando e se consagrando. E talvez você na sua casa, você fale, eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu vou ler, não entendo, ou quando leio estou cansado. Talvez você tenha feito planos de ler a Bíblia Sagrada na tua casa, não tem conseguido. Por isso, mais uma vez, reforço, venha conhecer o Ministério Irmãos Batista, ou a Igreja MIB, aqui no centro da cidade de Arapongas. Venha participar com a gente, você que é de Rolândia, você que é de Apucarana, você que é de Cambé, até de Londrina, cidades aqui da nossa região. Venha participar, que vale a pena você participar. Eu tenho certeza que ao sentar e ouvir a mensagem, a pregação, o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente ao seu coração. Tem um texto também, lá em Efésios, que fala que Deus ele fala assim, depois de que você fez tudo, e aparentemente não mudou, não houve uma transformação, ele fala, ficai firme. Eu acho que esse texto é muito importante para mim e para você. Principalmente, talvez você que está vendo esse vídeo, que está com um pensamento muito negativo, com um pensamento destrutivo, um pensamento de morte. Você acha que não vale a pena mais viver, não adianta lutar. Ou vem aquele pensamento dizendo, olha, tudo acabou, não tem mais jeito. Eu digo para você que esse pensamento, esse sentimento produzido por esse pensamento, não vem de Deus. E é uma mentira do diabo, uma mentira de Satanás. Coloca no teu coração. Jesus disse na palavra dele que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E se você precisa se fortalecer na tua fé, ter mais paz interior, uma cura interior, uma libertação, novamente, venha conhecer a Igreja MIB, que está aqui no centro da cidade de Arapongas. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, vai ser visitado pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Tem domingo que será eu, tem domingo que é o pastor Diego, tem domingo que é o pastor Rogério, mas nós estamos aqui para acolher você, para te ouvir, para orar por você, interceder por você. Estamos aqui para lhe ajudar. Não importa qual seja a sua religião, ou se você não tem religião nenhuma, ou talvez você que está vendo e fala, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja. Então, tudo bem, não tem problema, mas venha participar, ouvir a palavra de Deus. Nós temos a certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai sair daqui transformado, iluminado, ou pelo menos com conhecimento a mais para enfrentar os problemas, os desafios que a vida tem aí imposto a você. É bem claro, você fez tudo, não mudou? Jesus disse, a Bíblia diz, ficai firme. Primeiro porque a luz de Deus com certeza vai brilhar também dos nossos caminhos. Pastor Diego, e a pessoa que talvez nessa questão ela parou de ir na igreja, ela desistiu, ela já não quer nem saber de falar de igreja mais. Ela está ali triste, ela já foi em tantas igrejas, em tantas denominações em Arapongas, chegou à conclusão, não vale a pena. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que essa pessoa ela deve fazer, ela deve entender, para ela quebrar essa barreira que hoje ela tem, essa rejeição, né? Ela fica na defensiva, aí não quero ir para a igreja, não concordo mais, não concordo com aquilo. Eu falo o seguinte, ela pode vir conhecer a gente, para ter uma experiência. Acho que vale a pena, pode conversar com as pessoas também. Com certeza vale a pena essa pessoa se predispor mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela coloca a sua, como posso dizer, qual que é a palavra certa para isso? Coloca toda a sua frustração? A sua frustração nas pessoas, né? Ela acaba focando nas pessoas, colocando aquela expectativa ali, criando uma expectativa com relação ao comportamento das pessoas, como a pessoa deve reagir para ela. E quando aquele comportamento não condiz com aquilo que ela esperava que a pessoa ia se comportar com ela acaba se frustrando, acaba se decepcionando. E ali acaba perdendo ali aquela afinidade, né, de estar na casa de Deus, de buscar a presença de Deus, acaba se distanciando do Senhor, mas por conta de questões essas que não tem nada com relação ao próprio Deus, porque o Senhor, nosso Deus, nos convida e nos chama para nos aproximarmos dele. A questão não é olhar para o homem, é olhar para Deus, é olhar para Cristo Jesus, porque nós, na condição de homens, somos falhos, somos errantes, mas o Senhor, nosso Deus, nos ensina a vivermos em comunhão, a perdoarmos uns aos outros. Então Jesus diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Deus tem que estar em primeiro lugar, ser a primazia na nossa vida a partir do momento que nós possamos, determinamos que queremos ter uma boa convivência, um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque não tem como, se nós começamos a colocar obstáculos, e esses obstáculos humanos com relação às decepções que nós temos, às frustrações que nós temos na nossa vida, nós nunca teremos desenvolvido uma comunhão plena com Deus, porque sempre haverá pessoas ali que não vai, muitas vezes, solucionar, suprir as nossas expectativas. Mas quem supre todas as nossas expectativas é o Senhor nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é perfeito, porque Ele é genuíno, porque Ele é verdadeiro. Ele sim suprirá todas as nossas expectativas. Por isso nós devemos estar na caminhada com Cristo, independentemente daquilo que nós possamos passamos, né, os desgostos que você pode ter tido no decorrer da sua vida, mas o Senhor nosso Deus nos ensina justamente a esse ajuntamento, buscar essa união, essa conexão com Ele através da irmandade, através da igreja, que por isso que Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, está na casa de Deus, buscando a presença de Deus, porque uma vez que nós estamos distante de Deus, dificilmente nós desenvolveremos a nossa fé, teremos um melhor relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou ficar aqui na minha casa, porque em casa eu consigo desenvolver a minha intimidade com Deus. Sim, mas é necessário você estar na casa de Deus. O Senhor diz na palavra dele, não deixeis a congregação como é costume de alguns. Nós não podemos deixar a congregação por conta de frustrações, de decepções. Não, temos que nos unir, meu irmão, minha irmã. Porque se nós compreendemos a palavra de Deus, lá nos ensinamentos do Senhor Jesus, do Novo Testamento, houve muitos irmãos que se frustraram, se decepcionaram com o comportamento de alguns irmãos, só que a palavra de Deus sempre nos ensinava a manter essa unidade, essa união, a não deixar a congregação como é costume de alguns. Obviamente vai ter, Jesus diz que é impossível que não haja escândalos na igreja. Certamente haverá escândalos, em qualquer igreja que você for, houve escândalos. Mas a questão é que você tem que se aprimorar nas coisas de Deus, deixar de lado as coisas que tentam te afastar dos princípios da palavra de Deus e se apegar com o Senhor Deus para que o Senhor possa trabalhar no teu coração, trabalhar na sua vida. Você se predispor a isso, você tirar essa casta que tem te afastado do Senhor para que o Senhor possa trabalhar melhor dentro do teu coração e assim você desenvolver uma melhor intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a nossa igreja tem essa finalidade de nos trazer essa comunhão genuína, verdadeira com o Senhor, para que nós possamos desenvolver dia após dia, crescer em espírito e verdade diante da presença de Deus na casa do Senhor. Isso que é importante. É isso aí, Rogério. Você viu a palavra do pastor Diego aqui relacionada a isso, que muitas pessoas, por ter se frustrado em algumas igrejas, hoje elas estão na casa, não querem mais congregar, não querem mais se envolver com a igreja, porque aqui uma questão talvez pontual que aconteceu com ela e o pregador, talvez alguém dentro daquela congregação, e a pessoa começa a achar que toda igreja é assim, que todo ministério é assim, que todo pastor é assim, que todo pregador é assim, e ela começa a falar, eu não quero mais saber de igreja, e ela começa a ter aquele pensamento, eu vou cultuar Deus aqui em casa. Olha, nós sabemos que não vai funcionar, a gente sabe disso, não por experiência própria, graças a Deus essa experiência eu não tenho, nem quero ter, mas conhecendo pessoas que fizeram isso, que falaram para mim, falaram, olha, não dá certo. Então é melhor a gente ir à igreja aos domingos, ouvir a palavra de fé, uma palavra de esperança, um estímulo para orar, para jejuar, para meditar, do que ficar em casa, porque a pessoa talvez ela acha, não, eu estou em casa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não cometo ilegalidade contra ninguém, então está tudo bem. Só que ela esquece que não, né? Porque o próprio Jesus ele deixou bem claro a questão da importância de uma igreja. No mundo antigo era uma sinagoga, onde as pessoas se reuniam para ler o Velho Testamento e também para orar, né? E por isso que Jesus citou o texto, minha casa será chamada casa, o que? Casa de oração. É claro que a pessoa que vem à igreja tem que entender o seguinte, eu falo que a nossa igreja, nosso ministério, é como se fosse uma escola, a pessoa vem para aprender. Se for vir aqui, querer ver uma coisa diferente, eu já falo, fica na tua casa, nem venha. Porque se você vir, você vai ver aqui uma coisa, ensinamento da palavra de quem? De Deus. Esse é o nosso fundamento principal. Então, desafiamos aí você vir e passa a bola para você aí, Rogério, vai conversar com o internauta, com a pessoa que está vendo esse vídeo. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim que se Deus é por nós, quem será contra nós? E um dos mandamentos no qual Jesus fala é que aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos.
aquele pessoa genuína que ama Ele de verdade, que o adora, que o busca, ele ama, ele obedece os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. E a Bíblia é bem clara também que, falando de igreja, a igreja é como um corpo. Como um corpo, Cristo é a cabeça. E a igreja é o corpo. Não tem como o braço sair andando sozinho sem o resto do corpo. Não tem como a perna por si só ela andar sem a cabeça. Não tem como o coração bater sem a cabeça, sem parte do corpo. É união, é unidade. Por que eu digo isso? A igreja é uma unidade e precisamos, a necessidade, é um mandamento de Cristo de congregar, de união. Então nós devemos ter união, devemos congregar uns com os outros. Eu já vi várias vezes pessoas falando que eu não vou mais para a igreja porque aconteceu isso dentro da igreja, mas o importante é eu e Deus. Tá, mas então o importante é você e Deus, mas você ora. Não, eu oro. Tá, mas você reúne com os irmãos na sua casa? Eu chamo os amigos ali para conversar, trocar uma ideia. Tá, mas nesse momento você se reúne para abrir a palavra do Senhor, para fazer uma oração com os irmãos? Não é bem assim, é uma coisa mais de amizade. Mas nesse momento que você está dizendo aí, a Bíblia fala que nós devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor e fazer isso em memória até o dia que Ele venha. Você faz isso na sua casa? Não, mas aí também não, isso é coisa que tem que ser feito na igreja. Pois bem, por isso a importância de congregar, por isso a importância da união, por isso a importância de vivermos genuinamente com Cristo, porque não tem como eu escolher partes da Bíblia, não, isso aqui me convém e isso não convém, isso aqui serve para mim e isso não serve para mim. Não, eu só quero isso, eu só quero as bênçãos, mas eu só quero os direitos, mas os deveres como um cristão eu não quero. Então não funciona desse jeito. Mas aqui, graças a Deus, nessa Ministério Irmãos Batista QMIB, nós somos uma igreja que prezamos, como o pastor aqui bem falou, que prezamos pela palavra do Senhor. É uma igreja simples, é uma igreja pequena, mas é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus fluindo aqui na casa do Senhor, no qual, não os irmãos em si, mas através da palavra do Senhor, que é falada aqui através dos irmãos. Então eu convido você aqui mais uma vez, a que está nos assistindo, nos ouvindo, venha participar conosco. Nós temos aqui os cultos às sextas, aos domingos, e será um grande prazer, uma grande honra de estar recebendo vocês aqui, congregando e louvando e adorando o nome do Senhor. Então você acabou de ouvir o que o pastor Rogério acabou de dizer, o pastor Diego também, e mais uma vez eu quero convidar você e propor a você um desafio. Você quer uma mudança, quer uma transformação, quer se libertar dos vícios, talvez um problema de saúde, então você venha participar das nossas reuniões. Se você quiser e sentir a necessidade de receber uma oração de intercessão, estaremos aqui todos os domingos, todas as sextas. Às sextas-feiras o nosso culto acontece às 8 horas da noite, aos domingos 9 horas da manhã. Já vou avisar você que é em ponto, então chegue 15 minutinhos antes para você participar, e a gente tem a certeza que a solução para a sua vida, a solução para a sua família está aqui dentro, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós iremos ficar por aqui e a gente quer desejar a você que Deus te abençoe, Deus ilumine os seus caminhos no nome de Jesus.